Olá e bem-vindos a SoulFit, o podcast da Home Academy and Mind Spa. Estamos aqui hoje com uma pessoa especial, o professor Lincoln Dourado, que é o professor de Bioginástica e, além disso, cinturão negro de Jiu-Jitsu e também já me deu uma aula de Jiu-Jitsu e eu depois desisti. É isso. Então, Lincoln, e também professor de Pilates até. Queres-nos falar um bocadinho sobre o teu percurso enquanto atleta e enquanto treinador? Ok, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a que horas vão estar a ouvir, mas obrigado pelo especial, Rui, pelo carinho e, bom, vou contar um pouquinho da minha história. E até a gente chegar aí no nosso foco principal, que hoje vai ser um papo muito bacana sobre respiração. Bom, Rui, eu a vida inteira gostei de praticar esporte, pratiquei atividade física. Foi muito interessante, pois quando eu entrei na faculdade de Educação Física, eu acho que eu meio que já sabia o que é que eu queria. Não especificamente, porque confesso aqui, talvez não tinha te contado isso, quando eu entrei, eu me via professor de capoeira, mestre de capoeira, Pois quando eu entrei na faculdade eu já praticava capoeira. E acabou, ao entrar na faculdade, a educação física é um mundo, envolve movimento, comportamento social, humano, mas enfim, é tantos mecanismos, tantos meios que abrangem a educação física e, lógico, dentro do meu percurso me envolvendo com outras modalidades esportivas, a capoeira foi ficando um pouco de lado. Apesar de que, tá no sangue, como um bom baiano que sou, a capoeira tá no sangue. Então, sempre que eu vou à praia, eu pratico, quando vou a academias de amigos, eu vou jogar uma capoeira às vezes, mas enfim. Bom, ingressei na faculdade de Educação Física no ano de 2001, na Faculdade de Montenegro, onde na altura, como eu falei, já era praticante de capoeira e já trabalhava como monitor de esporte e lazer. Eu trabalhava no Hotel Transamérica na ilha de Comandatuba no ano de 2001. Pronto. O esporte e lazer eu trabalho em hotel, que é um esporte que sempre trabalhei voltado para a área de atividade física, sempre me acompanhou durante a faculdade. Paralelo a isso, dentro da faculdade, eu conheci a bioginástica, logo no ano que eu ingressei, através do professor Gui, que hoje é professor e mestre de yoga, professor de bioginástica, dá aula em Itacaré. E foi a primeiro contato que eu tive com a bioginástica. Foi muito mágico ali aquele momento, porque, cara, desde lá então eu não parei mais, Foi uma coisa assim, paixão à primeira vista, assim dizendo, porque já era envolvido com o movimento, já estava dentro da faculdade de Educação Física, mas a bioginástica me mostrou uma possibilidade muito mais ampla de como trabalhar o corpo e outra visão também sobre o corpo, Outra visão sobre o corpo. Certo. E ela abre um leque muito grande. Você pode trabalhar expressão corporal, você trabalha dança, você trabalha agilidade, você trabalha coordenação, você trabalha força. Então comecei a princípio usar ali nos meus treinamentos, comigo próprio, no meu próprio treino em si. Logo, já não comecei dando aula ali, comecei a desenvolver dentro da prática e lógico, aí depois... Mas é isso aí também, Tu na bioginástica sentes uma abrangência de conceitos e de práticas físicas que são muito integradoras de muitas, quer de força, quer de agilidade, de respiração, vai quase do yoga à capoeira, às artes marciais. Portanto, tem ali tudo misturado. Tem, muito bem colocado. Na verdade, a essência da bioginástica é a yoga. É a essência, é o fundamento base, é a raiz. Quando a gente for falar, logo daqui a pouco vamos falar do criador do método, a gente vai tocar mais nesse ponto. Mas a raiz é a yoga. Só que ela tem outros elementos que compõem o método, assim como as artes marciais, Kalaripayattu, Kempo, Tai Chi Chuan, são artes marciais orientais, mas arte interna, uma prática interna, mas também tem uma influência muito grande sobre a bioginástica, além de expressão corporal, dança e movimentos animais adaptados ao ser humano, que é uma parte lúdica, uma parte que até que encanta bastante, que chama bastante a atenção do método.
que é essa parte do movimento dos animais. Da bioginástica ali, da yoga, foi retirado a parte das asanas e o trabalho de respiração. Apesar de que a bioginástica também existe uma respiração característica da própria prática, né? Que é um pouco diferente da respiração dentro da aula da yoga, né? Mas assim, ao praticar bioginástica a gente não tem que estar pensando, esse aqui é do yoga, esse aqui é do Tai Chi. Claro. Até porque se a gente parar para pensar, a gente não consegue fazer nada. É muito fluido, não é? É muito fluido. É muito fluido, contínuo. Então, e o objetivo também do professor é um pouco isso daí. É não deixar o aluno pensar. Porque essa fluidez obriga o aluno a estar muito concentrado e a abstrair-se. É quase meditação. Tu às vezes dizes que a bioginástica é meditação e movimento, e é exatamente por essa concentração que o próprio mestre falando, ele denomina muito isso como método de meditação e movimento, né? Porque justamente é o estado meditativo que você se coloca no momento que você começa a praticar a bioginástica. Justamente a respiração fluida e contínua, rítmica, junto com o trabalho de foco, concentração, o cessar das modificações da mente, ou seja, você se encontra mesmo ali no estado de presença e você, lógico, a partir do momento que você passa a praticar, a exercitar, quanto mais você pratica, mais você vai colher os benefícios dessa prática e, lógico, o seu estado meditativo vai ser mais profundo a cada prática, né? Antes, tenho que fazer a pergunta para as pessoas que ainda não sabem o que é bioginástica, de uma forma assim... Ok, sucinta. Para quem não sabe. O que é a bioginástica? A bioginástica é um método onde envolve conjunto de técnicas corporais e mentais que tem como intuito, né, potencializar aquilo que a gente já pratica, através de práticas de posturas meditativas, o trabalho de respiração e a fluidez dos movimentos, cessar as modificações da mente e trazer melhoria, não só uma melhoria física, como também mental, emocional, e que isso vai influenciar no seu dia a dia, né? Vai influenciar no seu trabalho, vai potencializar aquele atleta que busca bioginástica, que requer mais foco, mais concentração, outro requer mais flexibilidade, outros requer mais agilidade e destreza. Então, ela não tem como intuito transformar o praticante em um atleta de arte marcial, ou por envolver dança em um bailarino, ou desenvolver supravolume de músculo. Não, o objetivo principal é potencializar aquilo que a gente já faz, seja no trabalho em casa, no escritório, ou um atleta que busca melhorar o seu condicionamento, melhorar os seus resultados. A bioginástica, ela tem esse potencial. Então, potencializa tudo, não é? Desde o trabalho de profissional, de secretária, de criativo, por causa da concentração, até o atleta de alta competição. Aliás, o Rickson Gracie, tu falaste-me dele quando começámos a falar da bioginástica, que escreveu um livro há 1 ou 2 anos, precisamente sobre. Ele é um campeão de jiu-jitsu, creio que o primeiro campeão de jiu-jitsu não japonês, e fundador da Escola Brasileira de Jiu-Jitsu, não é? Mas ele diz no livro e descreve de uma forma absolutamente apaixonante a relação com o fundador, Orlando Cani, e ele diz que aquilo que o levou de muito bom a excepcional não é o treino contínuo do jiu-jitsu, mas a bioginástica. Queres elaborar um bocadinho sobre isso? Cara, é emocionante esse trecho, né? Essa relação, né, na verdade, do Rickson com o Orlando. Eles tiveram uma relação muito estreita porque foram anos de treinamento. O Rickson foi um dos primeiros atletas brasileiros a ir lutar no Japão, e lá, nossa, dizimou, né, uma legião de atletas, de lutadores. E eu conheci. Hoje, né, a gente chama o Rickson como embaixador da bioginástica dentro das artes marciais, por ser a figura, né, conhecida no mundo das artes marciais como samurai brasileiro. Não só pelos seus feitos, né, pelas suas conquistas, mas pela sua conduta também. Todo mundo que conhece diretamente o Rickson Gracie fala, cara, o Rickson é aquilo ali. Sempre foi aquilo ali. Até quem conheceu o Rickson no seu auge da carreira, mas sempre foi aquele cara muito centrado, doutrinado, dedicado, disciplinado. E pronto, e ele buscou, junto à bioginástica, né, inclusive o Orlando Cani chegou a acompanhá-lo ao Japão, na altura do Pride, que era o maior evento de MMA do mundo. O Orlando Cani chegou a acompanhar com um coach de respiração, concentração, não voltado para a parte técnica da luta em si,
mas para potencializar, ele conseguir utilizar com excelência todo aquele trabalho técnico que ele já havia desenvolvido, de técnica de luta, porque quando chega a um estágio, né, de atletas de alto rendimento, às vezes eu cito isso nas aulas, por exemplo, atletas olímpicos, quando chega ali nas fases finais de competição, o nível técnico e físico de um atleta para outro é muito equiparado, é muito similar o nível de força, de técnica, né? E o que vai fazer diferença, na hora do embate ali, o que vai fazer diferença, cara, é o trabalho, é o psicológico e o emocional. E o psicológico e o emocional está estreitamente relacionado com a forma que você respira, né? Com o controle, através da respiração você consegue também diminuir seus batimentos cardíacos, circulação, acalmar sua mente. Então, não tem como separar, né, corpo e mente. E quando o atleta que sofre toda aquela pressão da vitória, resultado, o atleta vive de resultado. Então aquela decisão ali pesa muito sobre ele psicologicamente. E esse pesar é uma torneira aberta, né? Essa adrenalina, essa excitação pré-competição é uma torneira aberta, uma torneira de energia. Se você não consegue controlar, manter seu controle emocional, né? Seu controle psicológico pré-combate, pré-luta, cara, sua energia vai minando, vai toda embora. Se você não consegue frear isso, você já entra na luta já derrotado, esgotado, cansado. Eu ouço muito, às vezes, de colegas de treino em competição, que muitas vezes falam, cara, eu não compreendo, lá na escola eu faço 5, 6 rolas seguidas de 5 minutos. No campeonato eu fiz uma luta de 5 minutos, estou morto. Não aguentei, não conseguia mais fechar as mãos. Isso se dá justamente por conta da descarga de adrenalina. A adrenalina, se você não consegue controlar aquilo ali, deixa aquela emoção tomar conta de você e você começa a se preocupar, não só com a vitória, com a derrota, meu Deus, se eu perder, se eu ganhar, e se, sua energia vai descendo ladeira abaixo. E isso, né, gera essa descarga de adrenalina, se você não controla, gera um desgaste físico muito grande. É a ação da mente sobre o corpo, né? É a ação da mente sobre o corpo. Então, dentro da respiração, a gente aprende, através do controle da respiração, né? Eu não gosto nem de dizer controle da respiração, mas consciência da respiração, né? Através da consciência da respiração, trabalho rítmico, regular, né? O estímulo que é dado ao sistema respiratório, né? Isso vai fazer toda a diferença quando você precisa trabalhar o controle. E lógico, existem técnicas específicas para isso, para você manter o controle da mente sobre o corpo e vice-versa, né? A respiração é o todo, né? A respiração é a nossa primeira ligação com o universo quando a gente nasce. E nos mantemos ligados a ele até o resto da nossa vida, né? A gente nasceu, o primeiro ato de conexão mesmo é o respirar, né? A criança, quando nasce, não se chora, mas o primeiro ato de conexão com o mundo externo, até porque ela está em uma bolha dentro d'água, o primeiro contato com o mundo externo é o respirar. Ela já experiencia algo totalmente diferente do que ela está acostumada dentro da barriga da mãe. E ela vai exercer aquela troca ali de gás carbono, oxigênio a vida inteira dela ali. E por ser tão natural, por ser tão orgânico e natural do ser humano, que às vezes a gente esquece de treiná-la, de atuar sobre ela. Porque se a gente dorme, a gente está respirando. A gente acorda, a gente está respirando. Né? Mas é precisamente porque é tão natural que temos que aprender a trabalhar com a respiração. Justamente. Porque ela é um sistema duplamente privilegiado. Claro. Além da respiração ser fundamental, ser essencial para a nossa sobrevivência, ela é um dos poucos, né, sistemas naturais e orgânicos do ser humano que a gente consegue atuar sobre ela. Às vezes eu brinco, né? Eu começo a aula, às vezes, perguntando para o aluno, então pessoal, já respirou hoje? Não, mas é óbvio que tu consegues aumentar o ritmo cardíaco ou reduzir o ritmo cardíaco com a respiração. Isso de uma forma absolutamente simples, banal. Portanto, com treino, qualquer corredor
maratona ou triatlo sabe que a respiração é a base de uma corrida. Se uma atitude errada, né, em relação à respiração, você vai desarmonizar tudo. Mas é engraçado que num atleta de jiu-jitsu, de luta, de artes marciais, de capoeira, que parecem, fala tanto de respiração, de harmonia, corpo e mente, e na verdade isso é muito diferente daquilo que estamos habituados a ouvir quando se faz um ginásio. Um ginásio, estamos todos habituados, e foi assim que crescemos e que nos ensinaram a separar corpo e mente. Agora estamos a trabalhar no escritório, é só mente. Depois vamos ao ginásio fazer aparelhos ou musculação ou passadeira, é só corpo, é só força. E aquilo que estas práticas como o yoga, a bioginástica, de certa forma também o próprio Pilates, fazem é um reencontrar do corpo e mente. O reencontrar, justamente. Cara, isso é comum. Eu costumo dizer, né, você estava a falar como a bioginástica pode em si realmente nos influenciar. Eu costumo falar para os meus alunos que a bioginástica, o trabalho que nós aprendemos na aula de bioginástica, não é só somente para a aula de bioginástica. Você pode utilizar os fundamentos da bioginástica na sala de musculação, você pode utilizar os fundamentos da bioginástica no treino do jiu-jitsu, você pode utilizar os fundamentos da bioginástica na sua aula de balé, de dança. O que são esses fundamentos? É simplesmente você estar presente, se conectar. É muito comum, eu costumo dizer que é muito comum, às vezes as pessoas, né, eu gosto de citar a musculação porque realmente assim, não tenho nada contra a musculação, eu mesmo gosto, pratico, mas é um ambiente onde você vê essa desorganização corpo e mente. A separação. Por quê? É muito comum você chegar no ginásio com a pessoa ali, né, fazendo exercício isolado, né, vamos supor que ele está no banco Scott fazendo uma rosca ali, unilateral, enquanto ele está aqui fazendo uma rosca, ele está conversando com o colega, e aí, não, qual vai ser o fim de semana e tal. Cara, percebeu como está totalmente desconectado, você se perde, você não sabe nem quantas você fez no final das contas. Quantas séries você fez, em que série você está, quantas repetições já foram feitas. Você se perde completamente. E quando você desconecta, quando você separa, você não está presente, não percebe o seu corpo, você não observa a região que está sendo solicitada, os músculos e articulações envolvidas no movimento, você deixa de potencializar os efeitos que aquele exercício poderia exercer sobre o seu corpo. Pois na bioginástica a gente começa sempre a aula, né, com, eu costumo dizer que o primeiro que é o checklist, que é o momento de observação, de você observar o seu corpo. E depois o momento de conexão. E como é que se dá esse momento de conexão? Através da respiração. É incrível, cara. É incrível quando a gente para, que a gente respira, como o nosso corpo funciona diferente. Funciona de forma diferente. Você já é mais sereno, você consegue raciocinar melhor, você consegue perceber melhor tudo que está se passando contigo, se existe algum ponto de tensão. Às vezes você está no trabalho, no estresse do dia a dia, correria, tão intenso que às vezes você está sentindo, né? É comum, principalmente em lugares como aqui em Portugal, que faz frio, as pessoas acumularem tensão na região dos ombros e estarem com os ombros elevados, a costa curvada, e aí de repente parece que está com uma mochila nas costas, simplesmente você para dar uma respirada, sua postura melhora, seus ombros relaxam, como se você tirasse um peso das costas. E a respiração é isso, é o elo de ligação. E você conectar o seu corpo e sua mente, ou seja, se o seu corpo e sua mente está conectado, você consegue perceber tudo que está acontecendo no seu corpo. E se você percebe, você consegue atuar. Não dá para você atuar em algo que você não percebeu ainda. Você tem que primeiro perceber. Então, quando eu falo para a galera que dá para levar os conhecimentos e a base da bioginástica para a musculação, é você simplesmente estar concentrado, esquecer as influências externas, se concentrar em seu exercício e coordenar a respiração e movimento. Por exemplo, se você está conversando e fazendo exercício na musculação, você não está respirando corretamente. Claro. Então, se você não respira, você não leva oxigênio ao seu músculo, ao seu corpo. E se você não leva oxigênio, você vai levar ali a uma hipóxia, né, que é uma falta de oxigênio muscular, ou seja, o seu músculo não desenvolve. Nosso músculo precisa de oxigênio. Tem que vascularizar, tem que levar oxigênio à célula. Então, se você não respira, você está negligenciando. Eu costumo dizer, às vezes você paga 100 euros para o ginásio,
Você vai treinar, mas você só usufrui 50. Os outros 50 foi embora, Foi, com o então, bate-papo, com a ligação durante o exercício, né? Ou não, estou aqui terminando o agachamento, daqui a pouco eu te ligo, mais tarde a gente se encontra. Entendeu, cara? Claro. Então é isso. E além disso é mais eficiente, porque em vez de estar 2 horas no ginásio a perder tempo, podes estar 40 minutos, 40 minutos. E ser absolutamente Justamente. E aproveitando muito mais do que esse fica 2 horas de Claro. papo e de. Não que não tenha que bater papo, cara. Tem Eu muito. já trabalhei com ginásio, tem cliente que gosta de conversar. Mas lógico, determine, seja com a recepção, seja com o colega de treino, vai mais cedo, conversa antes, conversa depois. Né? E a gente que é professor, às vezes também é um pouco de terapeuta, né? Às vezes Claro. o aluno quer trocar ideia, quer bater papo, o problema não é esse. Mas durante a aula é importante a gente estar presente. Considerar. É importante estar concentrado. Consideração. Claro, como em tudo na vida. É a mesma coisa que o yoga, costumo dizer que do yoga podemos levar o yoga para fora do tapete, para o dia a dia. É isso. E a bioginástica é a mesma coisa. É a É mesma essa coisa. ligação entre corpo e mente que podemos levar da academia para o escritório e do escritório para a academia. Justamente. E apesar disso, apesar de ser um treino muito mental também, mas também é um treino muito físico. Ou seja, exercita muito a agilidade, o movimento explosivo, o core, o abdominal, a força de braços, portanto é um exercício físico muito completo. Muitíssimo completo. Né? É impossível você isolar, né, um grupo muscular ou isolar o corpo durante a aula de bioginástica. E as aulas são todas diferentes. Sempre. É quase uma obra-prima. É uma obra. Se você Todas falar, diferentes. olha, o pessoal gostou da aula passada, quero que você repita. Eu falei, cara, Já não não vai dá. dar. Não vai dar porque não existe na bioginástica coreografia. A essência é como o próprio Orlando fala, cara. A bioginástica é uma ginástica que estuda o movimento. É É uma uma obra-prima. prática de movimento. Uma prática de movimento. Né? E a essência vai ser sempre a mesma. Os fundamentos da bioginástica serão sempre os mesmos. Mas tem uma coisa que diferencia a bioginástica de todos esses métodos híbridos que vêm surgindo. Né? A bioginástica já tem mais de 60 anos de criação. Né? O Orlando Canho, há mais de 60 anos, é o estudo da vida dele, a bioginástica. E a base, a essência, como o próprio Orlando fala, se ele durar mais 200 anos, ele vai continuar transformando a bioginástica. A essência não vai mudar, a essência será sempre a mesma. Mas ele vai acrescentar novos gestos, novos movimentos, porque o movimento é infinito. O movimento é infinito. Então, o que é que acontece na aula de bioginástica? Primeiro, na pergunta anterior, você falou que cada aula vai ser diferente porque não existe uma coreografia. Por que não existe uma coreografia? A dança coreografada, independente da sua obra, não estou discutindo a grandeza e a beleza da obra. É lindíssimo, uma dança contemporânea, uma obra criada por um bailarino, um teatrólogo. A obra às vezes é linda, mas o dançarino, quando ele vai realizar aquela obra, ela está realizando uma obra desenvolvida por uma outra pessoa. Então aquilo ali vai gerar expectativa, vai gerar ansiedade, vai gerar tensões. Né? De comparação com o que... Né? A expectativa de querer realizar, de querer imprimir dentro do movimento aquilo que foi idealizado por uma outra pessoa. Quando a gente faz a bioginástica, né, inclusive muitos bailarinos também, o Orlando ele costuma também trabalhar com bailarinos, eu mesmo já tive a oportunidade de trabalhar com alguns bailarinos também aqui na escola, o palco, né, que eu acho lindíssimo, eu acho fantástico trabalhar com bailarino pela plasticidade e elegância que eles impõem nos movimentos, aquela flexibilidade, fluidez, realmente fica uma aula muito bonita, fica uma coisa linda. Mas a bioginástica, justamente para não acumular tensão e expectativa, nós exploramos sempre na aula o nosso espírito criativo, ou seja, criação, criatividade e movimento. Os movimentos vão surgindo. Sempre iniciamos do mais sutil movimento para movimentos mais amplos, movimentos mais expressivos. Partimos sempre do simples. Né? Costumamos dizer que partimos sempre de onde nós estamos. De onde nós estamos. E aí nós vamos tomando consciência do nosso corpo. E é como um resgate, como se invocássemos os movimentos. Começando às vezes pelas extremidades, desde o sutil movimento dos dedos, mãos, braços, cotovelos, ombros, e vai envolvendo coluna, lubrificando as articulações. E depois a gente vai deixando o movimento fluir. É lógico que existe uma observação,
do nível da turma, né? Da disposição, da energia que a turma se encontra. Né? É um processo de conexão com os praticantes que estão ali naquele determinado momento. Mas é sempre nessa questão, nesse processo criativo. E aí o que é que acontece? Porque cada aula vai ser diferente. Primeiro porque não tem coreografia, nós vamos criando os movimentos, então fazemos uma infinidade de movimentos em uma aula que seria impossível reprisar do início até o fim em um segundo momento. E outra é a característica que cada professor vai introduzir na aula. E a gente fala disso, chama essa característica de bagagem corporal. Ou seja, você que é um cara que eu sei que gosta da corrida, que gosta da atividade outdoor, que eu já venho da luta, da capoeira, do surf. Uma vez que você se torna um professor de bioginástica, lógico, é impossível você não trazer um resgate dos seus movimentos, da sua vivência, da sua história com o movimento para as suas aulas, porque dentro da aula de bioginástica você é livre para isso, lógico, respeitando o princípio da respiração, que é aquela, né, começando com a respiração profunda e suave, à medida que o corpo vai aquecendo, a gente foca na expiração a todo momento, né, a expirar, massagear o diafragma, a base dos pulmões, a ponta do coração. Então estamos sempre em expiração, mas você vai trazer os movimentos que é inerente à sua vivência, à sua história, à sua prática. Eu que vim da capoeira, das artes marciais, prioritariamente, eu vou dar uma aula diferente de um professor que veio da dança, de um professor que veio do vôlei, do basquete, cada um. Não que uma aula vai ser melhor que a outra, pelo contrário, é incrível. É uma experiência. São experiências únicas, personalizadas. E acho que essa nota é fundamental, ou seja, se calhar é exatamente por isso, por ser uma experiência personalizada e única, em que cada aula é uma obra-prima que nunca é repetida, se calhar é uma assinatura. E por isso não é um McDonald's, portanto não dá para repetir copy-paste. E se calhar por isso é que os próprios ginásios têm mais dificuldade em gerir uma prática como a bioginástica, porque não podem assegurar que 200 professores dão aquilo tudo igual e que dura 35 minutos ou 40 minutos e portanto é que está graça, né? E aí dá personalizada. Personalizada. E aí é que está a graça, cara, que essa coisa, essa assinatura. Lógico, eu tenho minhas referências, não só o Orlando. O Orlando é nosso ponto de luz, né? Nossa referência mora ali do nosso guru. Mas eu tenho outros professores que são referência. Eu tenho outros professores que são referência, assim como o Marcelinho, o Thiago Haddad, que foram e já eram professores do método quando eu fui para minha primeira formação no Rio de Janeiro. E lógico, observar a característica de cada um, o tai chi do professor Tiago, a movimentação animal do professor Marcelinho, a mobilidade e conexões de movimentos do professor Jorge Lucas, né? O professor Gui. Cara, foram tantos professores que passaram e que eu fui colhendo, né? Absorvendo, uma esponjinha, né? Absorvendo de cada um deles, né? A personalidade, um pouco de cada personalidade. E aos poucos fui criando, né? Eu fui moldando a minha assinatura dentro da aula de bioginástica. Engraçado, né? Modéstia à parte, hoje, né? Eu vejo pessoas me procurar como referência no método, elogiar a minha movimentação. Nossa, a movimentação é diferenciada, é única. E, lógico, é como um filho, né? Que a gente que está ao lado não consegue enxergar esse crescimento, né? Lógico que a gente percebe, mas muito, né, despaçadamente, a não ser quando a gente olha uma foto de alguns anos atrás. Mas as pessoas que hoje me procuram falam, nossa, eu adoro sua movimentação, né? Eu tenho recebido feedback muito bom, inclusive do próprio mestre Orlando Cani, né, que tem um carinho, eu tenho um carinho imenso por ele por mim. E ele sempre pondera isso, ele pontua isso, né? Fala dessa minha movimentação que tem evoluído, né? Dessa assinatura, desse modo próprio de se mover. Mas é isso, todo professor de bioginástica, em determinado momento, né? Às vezes eles ficam ansiosos,
Eu que já fiz um curso de formação aqui no Porto, estamos agora a preparar outras formações. Eu escuto de outros professores falar: poxa, Lincoln, sua movimentação é diferenciada, é muito legal. Mas lógico, essa movimentação ela foi inspirada em outros professores, né? E aos poucos eu fui moldando a minha assinatura, eu fui moldando, né, a minha característica própria de se mover. E isso é como a gente estava falando, é o resgate. Cada vez mais a gente vai resgatando aquilo que a gente já é, vai trazendo para a bioginástica, e cada professor vai criando a sua assinatura própria, né, no seu... Ok, Lincoln, mas entre todos esses mestres que foram deixando a sua assinatura, a sua pegada na evolução da bioginástica, na origem, o tronco comum está o mestre Orlando Canhi. Queres falar um bocadinho sobre essa origem e a influência do Orlando? Com certeza. O mestre Orlando é o sol ali no sistema solar da bioginástica, né? Está no centro, ele é a referência maior. Né? Lógico que a gente se inspira em outro, mas o Orlando, né, cara? O Orlando é a essência, o Orlando ele é a bioginástica. Não dá para não falar do Orlando sem falar da bioginástica e vice-versa. Não dá para falar da bioginástica sem falar do Orlando, ele como criador do método. Né? O Orlando, a história dele é uma história muito bonita. Né? Depois, já deixando aqui o merchan, quem quiser depois o livro, Orlando Canhi, né? Na Bioginástica Oficial, tem tudo sobre biografia, no livro Bioginástica e Yoga. Mas é uma história fantástica, porque a história, como atleta, o Orlando ele foi atleta. Né? Durante muitos anos da sua vida ele foi atleta, em diferentes modalidades. Começou com o pentatlo militar na escola de paraquedismo do Exército, ele era paraquedista do Exército. E lá na escola do Exército foi onde ele formou-se em Educação Física, e passou a atuar como um atleta do Exército em competições de pentatlo militar. Competiu durante muitos anos, chegou-se a consagrar-se bicampeão mundial de pentatlo militar. Ele chegou, em certa altura, né, após o seu bicampeonato, receber da mão do atual presidente do Brasil na altura, Castelo Branco, uma das maiores condecorações do esporte, né, mundial, brasileiro, que é a honra ao mérito desportivo. E depois, ao sair do Exército, né, eu estava a conversar com ele, ele falou que chegou a uma altura no Exército que não fazia mais nada, era só treinar e competir. Ele como atleta, né, e apresentando os resultados, então ele só fazia treinar e competir. Então já aí começou a visão do Orlando, na visão, não em já montar a bioginástica, mas dentro do Exército ainda ele passou a treinar yoga restaurativa com Jean-Jacques Bastiot, né, que tinha a escola de yoga, onde hoje é a escola de bioginástica Método Orlando Canhi no Rio de Janeiro. Ou seja, é uma escola que já tem mais de 30 anos naquele mesmo sítio. E ele é aluno do Bastiot, né? Depois o Bastiot resolveu vender a escola e ele comprou na mão do Bastiot e aí está até hoje lá na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no mesmo sítio. Então, como começou essa história? Ele passou a treinar yoga e ele percebeu que com a prática do yoga ele conseguia ter melhoras nos resultados desportivos. Ele começou a perceber melhora física, melhora psicológica, melhorar sua respiração, melhorar sua concentração, consequentemente melhorar seus resultados. Mas ao se aprofundar na yoga e conhecer, ele foi à Índia, né, já mais de 10 vezes fazer formações, ele começou a perceber em outras práticas também, que vai além da prática física, que trabalha também a parte mental, psicológica, a respiração, como o Kalaripayattu, que é uma arte marcial indiana, o Tai Chi Chuan, que é uma arte marcial oriental, uma arte marcial interna, né? O Kempo, e todas essas artes, ele foi buscando elementos, fundamentos para poder criar o método da bioginástica. A bioginástica, a gente costuma dizer que é o estudo da vida do Orlando Canhi, que lá nos primórdios,
Não se chamava bioginástica, chamava-se ginástica natural. Ginástica natural. Ginástica natural, era como era chamada. Porém, aí já é uma outra fase da história, onde um aluno do Orlando Cane, né, foi embora para a Califórnia, nos Estados Unidos, e depois criou uma patente, se, né, auto-intitulando como criador do método. E, bom, o método, sem o conhecimento do professor Orlando Cane, e ele só recebeu a intimação na sua academia, na sua escola, que ele não poderia mais utilizar o nome, quer dizer, ele poderia utilizar o nome de ginástica natural, mas para isso ele teria que pagar para dar aula do método que ele criou. E aí, mas cara, o mestre Orlando, ele é um cara incrível, evoluído como ele é, um cara, né, você conversa com ele, você vê que ele não guarda, lógico que ele ficou magoado, não porque você vê na sua expressão, quando ele fala disso, que a mágoa dele não foi mudar de nome, pelo contrário, ele se identifica muitíssimo com o nome bioginástica, gosta muito do nome do bioginástica, fala que curtiu até mais, mas lógico, ele tinha um carinho especial por esse aluno, então a decepção maior foi a traição do aluno do que a mudança do nome, é tanto que ele não quis brigar em justiça para que na altura as filhas dele e os professores, que era um grupo de estudo, eles se reuniam com os professores para poder desenvolver o método. Se reuniam, treinavam, praticavam, conectavam experiências e outras modalidades. E, bom, é o estudo da vida dele. Então ele, junto com os professores, ele se reuniu e não quis brigar na justiça, não quis nada, ele simplesmente resolveu mudar de nome e eles decidiram pela bioginástica, e assim o método está até hoje. E o professor Orlando Cane, além de ser bicampeão mundial de pentatlo militar, após ele sair do exército e parar de competir com o pentatlo, ele chegou ainda a se consagrar 2 vezes campeão de ginástica olímpica, né, do Rio de Janeiro, campeão da estadual e campeão também de natação, chegando a atuar como treinador nessas 2 modalidades. E pronto, e depois ele passou só mesmo a utilizar, ele foi cientista de laboratório, né? Ele testava nele os métodos, que ele ia se aprofundando, foi desenvolvendo a bioginástica usando elementos desse método, por isso que anteriormente eu falei que a gente não tem que estar pensando, poxa, isso é da yoga, não, isso aqui é do tai chi, até porque é uma técnica muito bem fundamentada e muito bem conectada com boa coisa. Justamente. E hoje está em todo o mundo. Hoje está em todo o mundo. Hoje a gente tem professor no Chile, tem professor no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem professor na Espanha, tem professor na Inglaterra, né? Temos aqui professor em Portugal, e eu hoje estou com essa bandeira, né, essa missão oficial, que é disso, de difundir o método da bioginástica, né? Uma missão pessoal também, né? Desenvolver a bioginástica, não só aqui em Portugal, como em todo o território europeu, né? A gente formar professores, novos alunos, adeptos da prática, porque é um método incrível. Né, cara? E a prova disso é que aqui na Home Academy tínhamos pessoas que nunca tinham ouvido falar do método, não é conhecido, e hoje tens alunos fiéis que vêm às aulas todas, porque de facto é uma coisa que rapidamente se infiltra. No início estranha-se, porque tem uns movimentos não usuais, que não se costumam ver, não é? No início estranha-se, mas depois entranha-se, precisamente porque é muito natural. Porque é muito natural. Muito bem. É muito orgânico, né? Muito natural. A gente participa de onde estamos. A princípio, quem não conhece a bioginástica, que vê uma aula, fala, poxa, cara, isso acho que não é pra mim. Que é muito difícil. Mas vou lhe falar uma coisa assim que eu já escutei de vários praticantes assim. Eu já ouvi o mestre falar disso, mas hoje, com minha experiência de ter dado aulas para inúmeras pessoas, muita gente, tem influenciado muita gente, e fico feliz por isso também. Às vezes, até ontem eu recebi um feedback de um professor de yoga, que, cara, eu não sabia, eu recebi essa mensagem. Ontem foi, né, ainda dentro desse assunto, ontem eu recebi 2 mensagens, um de um professor de yoga e um do professor de jiu-jitsu do Rio de Janeiro. Do professor de yoga foi que fez uma aula comigo há 20 anos atrás, quase 20 anos atrás, e que hoje é professor de yoga, e que ele disse para mim que eu fui um divisor de águas na vida dele, que eu apresentei a ele o movimento de uma forma diferente, ensinei a ele a enxergar o movimento de uma forma diferente. E, cara, eu fico, lógico, super feliz em poder saber que eu fui ali um ponto de luz, que foi, em determinado momento, foi uma referência para aquele professor.
E tem um outro professor que não conheço também, que é um professor de jiu-jitsu, e eu vi um vídeo dele praticando bioginástica, então fui lá e comentei, lógico, botei umas palmas, assim, elogiei o trabalho dele, e depois ele me retornou a mensagem. Eu achei fantástica a movimentação dele, fantástico, achei até que fosse, inclusive ele tem formação, fiquei sabendo por ele que ele fez o curso com o Marcelinho e o Thiago, não chegou a fazer com o mestre, mas fez com os discípulos ali do Orlando. Eu achei a movimentação dele incrível, e ao elogiar, né, botei lá um comentário na postagem dele no Instagram, depois ele me retornou a mensagem falando que eu tenho sido uma referência para ele. Cara, não sabia, não fazia ideia, mas cara, aquilo me encheu, e lógico, eu retornei a ele falando que a felicidade maior é minha, saber que eu estou, né, podendo influenciar positivamente, né, atuar, interferir positivamente na vida das pessoas. E, cara, então isso me enche de felicidade. Eu fiquei realmente de coração cheio, né? E por ouvir o desabafo dele, falar que eu sou uma referência, que ele tem desenvolvido muito ao assistir os meus vídeos, assistir as minhas aulas no canal do YouTube, no Instagram. E, cara, eu vi a movimentação dele, achei incrível. Não imaginava que eu era uma referência para aquela pessoa que estava ali se movimentando. Cara, isso é incrível, isso é a bioginástica. Excelente. E bem merecido. Obrigado. Lincoln, queres deixar o teu link do canal do YouTube e do Instagram? Muito fácil. Bioginástica Europe. Bioginástica Europe. Europe. Tanto no Instagram quanto no YouTube. Boa. Pronto, ficamos por aqui. Não sei se queres acrescentar. Show de bola. Eu ia só dizer aqui uma coisa, que de facto a bioginástica integra-se muito bem quando nos cruzamos já há quase um ano atrás, na praia de Matosinhos, que o Lincoln foi dar uma aula na escola de surf, na praia de Matosinhos, e foi aí que nos conhecemos. E portanto tudo misturado, não é? Portanto esta lógica de misturar as modalidades todas, e isso integra-se muito bem aqui naquilo que é o conceito da Om Academy, que vai desde o yoga, do slow yoga até o hot yoga power, até o crossfit mais pesado que possa haver, e tudo isto se integra de uma forma muito harmoniosa. E temos pessoas e professores, temos professores de yoga a fazer aulas de cross-training, hoje tivemos professores de yoga a fazer aulas de crossfit, de cross-training e vice-versa, e portanto esta troca de experiências é muito enriquecedora, que é para não criarmos caixas isoladas. Com certeza. Isso só mostra, né, que o objetivo maior, que o nosso corpo, assim como uma máquina, se a gente para de usar uma TV, se você deixa ela encostada e para de usar, ela vai dar tilt, ela vai quebrar, ela vai parar de funcionar. Assim, se ela for usada de forma errada e em excesso, ela também vai dar pau, vai parar de funcionar. Ou seja, isso tudo só nos mostra que, primeiro, movimento é vida, né? A atividade física é igual tomar banho, escovar os dentes, você tem que praticar todos os dias, você tem que respirar isso, né? Não adianta. E lógico, né? O movimento é importante, seja ele qual for, mas o mais importante é, como a gente fala na bioginástica, é um movimento consciente, é de forma consciente. Trabalhar de forma equilibrada, de forma orgânica, fluida, sem agredir o corpo, sem extremos, né? Sem radicais, porque nada que é radical demais acaba, o excesso, até água demais faz mal. Então, de forma consciente, né? Enxergar o movimento como um todo, acabar com essa coisa de separar, cuidar da mente, é mente, cuidar do corpo é o corpo, que é tudo uma só, né? Se você respira bem, seu corpo funciona bem, sua mente funciona bem. Se você respira mal, seu corpo funciona mal, sua mente funciona mal. É o back to basics, não é? Temos que é alimentação saudável, movimento e força, dormir e descansar, e se fizermos isso, os básicos, o equilíbrio, o resto encaixa-se naturalmente. É consequência. Lincoln, muito obrigado. Eu te agradeço, Rui. Força aí. Um abraço. Obrigado. Até a próxima. Até breve.